O Roddy Doyle, o romancista irlandês, costuma dizer que ele odeia quando dizem para ele que os romances dele têm influência de Joyce. E ele diz, isso não é influência de Joyce, é assim que as pessoas falam na Irlanda. Ele não inventou o sotaque dublinense, ele não inventou o uso da Irlanda na literatura. E ele ficou famoso por dizer que ele não gosta de Joyce, que ele tem que superar o Joyce, etc. E a gente fica imaginando que deve ser difícil, né, para um romancista na Irlanda crescer à sombra do Joyce, crescer com essa referência tão violenta, né, tão gigante. E é engraçado porque se o Joyce se sentia assim em relação a alguém no tempo dele, esse alguém era Shakespeare. Essa referência gigantesca que ele tinha que superar, esse homem que ele queria, por assim dizer, matar para poder crescer como um autor independente, era um inglês, era Shakespeare. E isso ficou especialmente claro no momento em que ele, como, sei lá, todos os escritores em algum momento, teve que responder aquela pergunta: que livro você levaria para uma ilha deserta? E ele ficou um pouco constrangido na ocasião e ele disse... Ele era formado em italiano, ele era um obcecado por Dante e pela Divina Comédia, e ele disse textualmente: eu gostaria de dizer que era Dante, mas o inglês é mais fértil e precisa levar o meu voto. O que é muito curioso, porque ele se vê obrigado a votar em Shakespeare. Ele não queria votar em Shakespeare. Ele disse, gostaria muito de que não fosse ele, mas infelizmente vai ter que ser ele por um critério de fertilidade, que é um critério muito joyciano, né? A ideia de que a abundância do Shakespeare, o mero número de peças, de personagens, de ideias, de potenciais, era o que faria ele definir no final quem seria esse homem que o acompanharia para sempre nessa ilha deserta hipotética. E foi assim na carreira toda dele. Ele sempre teve, de certa forma, essa relação algo agônica com Shakespeare, essa sombra de que ele não conseguia escapar e esse indivíduo que ele admirava e queria superar. O que ainda piorava para ele pelo fato de ser um inglês, né? Ele como irlandês, com essa relação complicada com a metrópole britânica, e inclusive com a língua inglesa, em certo sentido, ele tinha que dar essa palma para um escritor inglês. Para ele era algo bastante complicado. A obra toda do Joyce está cheia de referências a Shakespeare. O Finnegan's Wake, que é um livro enciclopédico, um livro que tende a abusar do número de referências, em um levantamento recente de um site que compila essas presenças literárias e de qualquer outro tipo dentro do Finnegan's Wake, o indivíduo teve que abrir um capítulo, uma rubrica especial só para as obras de Shakespeare. E ele chegou à conclusão de que ele precisava de 39 rubricas para cobrir o que de Shakespeare havia no Finnegan's Wake. Se você levar em consideração que o cânone das peças era menor, na época, o número de peças reconhecidas como shakespearianas era menor, 39 itens é basicamente a obra toda. Ou seja, em um único romance ele conseguiu fazer referência a praticamente tudo, a toda a poesia, a todas as peças, mesmo as menos conhecidas, mesmo as menos óbvias, em todo o livro. O Ulisses tem praticamente uma referência a Shakespeare a cada, sei lá, 5, 10 páginas no máximo. É algo absolutamente presente. Muito especialmente o Hamlet, no caso do Ulisses. Em um certo sentido, até digo para os alunos às vezes, dá para dizer que existe uma odisseia shakespeariana embutida no Ulisses, que aparece já no primeiro episódio e atinge uma espécie de epifania bem num momento chave do livro. Isso fica bem visível nessa sucessão desses momentos ao longo do livro. O primeiro deles é já no primeiro episódio, na abertura do livro, que pode ser toda lida, essa abertura, como uma paráfrase, como um comentário ao Hamlet. É, inclusive, muito interessante fazer essa releitura pensando que o que está se fazendo ali é uma releitura moderna do Hamlet. Num livro que é conhecido por ser uma releitura de um clássico grego, por ser uma releitura da Odisseia, é muito curioso que a abertura não tenha Homero como santo padroeiro. O Homero vai aparecendo muito lentamente dentro do livro. Quem se instaura já na primeira página como o grande fantasma, e as coisas começam a ficar divertidas em termos de Hamlet, é justamente Shakespeare e é justamente o Hamlet. O Ulisses se abre numa torre de vigilância em que um indivíduo está parado e um outro indivíduo chega para conversar com ele, uma espécie de troca de guarda, já seria uma situação que poderia evocar a famosa abertura do Hamlet, e há um fantasma presente. Esse fantasma é a mãe do Stephen Dedalus e não o pai, como a gente poderia esperar. Há toda uma questão em torno da noção de usurpação. O Dédalo se sente usurpado, só que ele não perdeu um trono, ele se perdeu alguma coisa, perdeu essa complexa relação que ele tinha com a Irlanda, tanto para um nativo inglês que está na casa deles, nessa torre, naquele momento, quanto para um outro grupo de literatos e de pessoas mais bem inseridas na sociedade, representadas no livro pelo Mulligan, esse amigo dele, o Horácio dele,
mais ou menos. E durante todo o primeiro capítulo, esses temas, a ideia do fantasma, a ideia do filho espoliado, do filho que perdeu um dos genitores, nesse caso é a mãe, na verdade, o figurino do Dédalus, que está de preto por causa do luto da mãe, evoca o figurino tradicional do Hamlet. Todos esses temas vão reaparecendo, fazendo com que seja muito frutífero pensar nesse paralelo de um jeito muito joyciano. De um jeito muito joyciano porque ele não gostava muito de paralelos lineares, né? Esse elemento corresponde àquele nessa obra. Ele gostava de paralelos um pouquinho mais complicados. Então, por vezes, um personagem vai representar a mãe do Hamlet e, num outro momento, você vai perceber que o paralelo possível ali para ele é com o pai do Hamlet e assim por diante. Os paralelos são um pouco enviesados, o que, num certo sentido, deixa menos barata, menos óbvia a referência a Shakespeare, e, num outro sentido, faz com que ela fique mais presente, porque ela está em toda parte, de todos os jeitos. Os personagens têm várias ligações possíveis com o tema hamletiano. Isso pode parecer exagero de leitura, né, ficar encontrando essas referências ao Hamlet, mas tem um momento muito singular nesse primeiro episódio, que é que eles estão indo para a praia, estão descendo, eles tomaram café da manhã, estão indo tomar um banho de mar, estão descendo esses dois irlandeses, o Stephen Dedalus, o personagem principal, e esse amigo Mulligan, e esse convidado inglês, esse usurpador, num certo sentido, que está ali com eles. E, de repente, o inglês olha para trás, olha para a torre onde eles estavam e diz: é engraçado, essa torre me lembra um pouco Elsinore. E quando ele fala isso, há um momento muito curioso no livro, porque os dois param, os dois irlandeses param, o Mulligan olha para o Dédalus como se eles tivessem entendido alguma coisa, ninguém comenta nada, mas há um grande mal-estar entre os dois, como se alguma coisa tivesse sido revelada ali, como se um paralelo, alguma coisa, um assunto comum entre eles talvez tivesse vindo à tona. E os dois se sentem muito mal e desistem daquele assunto completamente. Aquilo nunca mais é mencionado, fica como aquela coisa desagradável que o inglês mencionou para nós. Um momento muito próximo de um outro momento em que o Dédalus olha para si próprio e se sente estranho àquele mundo, e isso se vê simbolizado na roupa preta dele e na roupa barata dele. E o narrador descreve essa roupa não como uma roupa, mas como um figurino. Ele diz: percebe o seu figurino preto entre as roupas brilhantes e coloridas dos outros. Então, pequenas referenciazinhas à teatralidade, pequenas referenciazinhas ao próprio Hamlet, diretamente, quando se fala de Elsinore, quando em outros momentos do livro o Dédalus se refere ao seu chapéu que ele trouxe de Paris, como My Hamlet Hat, meu chapéu de Hamlet. Vai ficando muito claro que o Dédalus um pouco se vê nesse papel do Hamlet e um pouco se vê colocado nesse papel pelas condições da sociedade irlandesa e daquele momento que ele vive. Então, nesse primeiro momento, a gente tem essa grande presença de Shakespeare e de Hamlet como uma sombra geral no primeiro episódio de um livro que varia muito de episódio para episódio. A gente vai ter todo um desenrolar de outras coisas, de outros temas, o surgimento de outro personagem, o Leopold Bloom, mas na altura do 9º episódio, portanto, quase que exatamente na metade do livro, a gente vai ter uma grande discussão na Biblioteca Nacional de Dublin, que vinha sendo anunciada desde o primeiro episódio. O Haynes, o inglês, perguntava: e aí, como é que vai ser essa conversa sobre Hamlet hoje? Está anunciado desde o começo que o Dédalus tem uma teoria sobre o Hamlet e que ele vai expor essa teoria à tarde na biblioteca. E a gente acompanha essa discussão durante todo o 9º episódio. Ele é basicamente entremeado, as coisas vão acontecendo em torno dessa palestra do Dédalus sobre o Hamlet. E é um momento muito curioso porque ele tem ideias bastante interessantes sobre o Hamlet. Dá para levar muito a sério, inclusive, o que ele diz como leitura. Mas tem um dado especialmente curioso que eu acho que sintetiza bem essa união dos dois livros. O Ulisses, como muita gente sabe, é um livro profundamente autobiográfico, né? O Dédalus é basicamente um alter ego do Joyce. A vida dos dois se sobrepõe em detalhes muito minuciosos. A bem da verdade, inclusive, Stephen Dedalus era um pseudônimo que o próprio Joyce usava para publicar suas obras de juventude. Então, a gente tem, de fato, como que a vida desse heterônimo dele, ali no livro. E é muito engraçado porque nessa cena na biblioteca, o Stephen Dedalus está discutindo com outros literatos, outros jovens escritores, jornalistas e etc. Todos esses outros indivíduos que estão presentes ali são tratados pelo narrador e pelo próprio Dédalus por dois nomes diferentes. O seu nome próprio, biográfico, e um pseudônimo. Era moda na época a pessoa ter um pseudônimo para não sujar o nome publicando ficção em revistas e poesia e tal.
O curioso é que essas pessoas que são citadas por esses nomes, de fato existiram. São escritores da época, contemporâneos do Joyce, amigos e muito cedo inimigos do Joyce, na medida em que ele inclusive colocou eles no Ulisses e eles não gostaram. Todos eles eram escritores, todos eles estavam em Dublin naquela ocasião, poderiam ter estado naquele lugar. O bibliotecário que é mencionado era o bibliotecário da Biblioteca Nacional de Dublin, é tudo muito real. E esses indivíduos todos usavam aqueles pseudônimos que são mencionados no livro. Então é tudo absolutamente real, se você quiser. Falta um elemento na equação, que é o Stephen Dedalus, que é um pseudônimo e que não tem um nome real no livro. O nome real dele seria James Joyce, e a gente teria fechado essa equação de uma maneira muito bonitinha. E por que isso é relevante? Porque a discussão toda que se faz sobre o Hamlet nesse episódio, todo o assunto que o Dedalus vem mencionando sobre o Hamlet, é a obsessão dele por uma leitura biográfica do Hamlet, por uma leitura em que ele insiste em mostrar para os amigos que Shakespeare, o dramaturgo, e Shakespeare, o ator, não poderia se identificar com o jovem e inane e inerte príncipe da Dinamarca, que ele tinha que se identificar com o rei. A gente sabe, inclusive, que ele teria representado, que ele faria a voz do fantasma, né? E ele vai a uma longa distância para provar essa hipótese, de que, portanto, estaria embutido no Hamlet uma acusação contra Anne Hathaway, como a esposa infiel. E ele, portanto, se eu sou o rei, você é meu filho, o filho Hamlet Shakespeare que tinha morrido, e isso é mencionado no livro, a rainha infiel, obviamente, é Anne Hathaway, que está lá em Stratford cuidando da vida enquanto eu estou aqui em Londres. Né? É uma inversão da nossa imagem tradicional, né, do Shakespeare em Londres vivendo a grande vida e da Anne Hathaway lá em Stratford. E ele estabelece esse paralelo em grande detalhe, ele cria toda uma hipótese, inclusive sobre quem seriam os suspeitos seriam os irmãos do Shakespeare, e ele vai buscar aquele elemento conhecido de que ele usou os nomes dos irmãos em geral para vilões nas peças. No momento em que o próprio Ulisses está gritando esse paralelo biográfico e dizendo, veja, isso aqui é sobre o Joyce, ele levanta, exatamente como espelho, ele levanta a imagem do Hamlet, da peça mais famosa de Shakespeare, dizendo, lá também era assim. É como se ele estivesse buscando uma espécie de pedigree, encontrando uma legitimidade para esse procedimento que era, na época, né, bastante radical, bastante controverso, inclusive essa violenta mistura de realidade e de ficção. E onde é que ele vai buscar um paralelo possível? Lá no nosso amigo Shakespeare, de novo. Isso fica, para mim, totalmente concretizado de maneira simbólica, né? Essa presença shakespeariana que estava lá no começo do livro, está no meio do livro, e lá para o final do livro, muito próximo da conclusão da narrativa, a gente tem, num episódio que a crítica costuma chamar de Circe, um episódio que se passa num puteiro, muito adequadamente, e que é o primeiro grande momento em que os dois personagens principais, o Stephen Dedalus e o Leopold Bloom, finalmente se encontram e passam algum tempo juntos. O livro, em alguma medida, ficou ensaiando esse encontro durante páginas e páginas, e muitas páginas. Eles estão ali no mesmo lugar, eles estão lidando com a mesma situação, mas o Dedalus está muito bêbado e ele basicamente não reconheceu quase a presença do Bloom por ali. O Bloom está meio que em torno dele ali tentando resolver alguma coisa, tirar o menino daquela situação especialmente. Mas não há um grande contato entre eles naquele momento. Esse contato vai vir depois. O contato dos dois, entretanto, se resolve de uma maneira linda através de um recurso simbólico e de um recurso que só é possibilitado porque esse episódio, que justamente lida com, num certo sentido, perversões, coisas reprimidas, desejos secretos e etc. E, num outro sentido, com álcool, alucinações, desejos, sonhos, etc. E que, portanto, toma a forma de uma fantasmagoria, né, de uma grande alucinação. Coisas extremamente surreais acontecem durante aquele episódio todo. Ele é todo narrado como que num plano alegórico, portanto, como uma peça de teatro. Diga-se de passagem, é o único episódio do Ulisses que é todo ele escrito como uma peça de teatro, uma sucessão de falas de teatro. E há um momento em que os dois indivíduos finalmente estão lado a lado, fisicamente, lado a lado, e eles se colocam na frente de um espelho. E quando eles se colocam na frente desse espelho, a rubrica nos diz o que eles veem no espelho. E o que eles veem no espelho não é nenhum dos dois e não é exatamente o cenário da casa.
Atrás deles tem um cabide de chapéus, né, com aquela galhada assim, e esse cabide se soma à imagem dos dois para gerar a figura que eles veem no espelho. E a figura que eles veem no espelho é Shakespeare. Só que Shakespeare sem barba, por assim dizer, desvirilizado, se a gente quiser, e corno, né, com uma grande galhada, que é o tema do Shakespeare, vítima do adultério, segundo o Dédalus, é o tema do Leopold Bloom, vítima do adultério durante o romance, o tema do Dédalus, que se considera um espoliado, um indivíduo que perdeu alguma coisa que lhe era de direito, e tudo isso atinge essa única grande síntese, e a única grande síntese possível para esses dois homens tão diferentes, e esses dois homens que a gente sabe que, em alguma medida muito relevante, são facetas do próprio Joyce, a única coisa capaz de conter esses dois indivíduos é a imagem de Shakespeare, ainda que a imagem de Shakespeare alterada, adulterada, vilipendiada, porque corneada, colocada fora de lugar num prostíbulo de Dublin de 1904. Eu acho muito poderosa essa imagem de que o grande encontro, que no final é o sentido final do Ulisses, é o grande encontro desses dois indivíduos, se dê nessa chave. A única forma deles se unirem é através do teatro, através da arte, e é através especificamente do trabalho desse inglês odioso, dessa figura que vem do lugar que ele deveria detestar e que, no entanto, é mais fértil do que qualquer outro escritor e se impõe para ele como o modelo, como o pai literário, se a gente quiser dizer nesses termos, né? E eu acho engraçada essa discussão sobre fertilidade, né, quando ele diz que o inglês é mais fértil e merece o meu voto, porque Joyce não é um escritor tradicionalmente reconhecido pela fertilidade, né? Ele escreveu, se a gente for comparar com as dezenas de peças de Shakespeare, ele escreveu poucos livros, e esses poucos livros têm poucos personagens. É bem verdade que ele lida com uma pletora de personagens menores, de histórias paralelas. O Ulisses é um livro cheio de gente, cheio de histórias, cheio de mini arcos narrativos, que é extremamente divertido encontrar, inclusive. Finnegan's Wake nem se fala. Mas, assim, nuclearmente, ele não tem um elenco de protagonistas tão abrangente, tão grande e tão bem definido, por exemplo, quanto o das peças shakespearianas. Ele é um indivíduo um pouco da contenção, né? Ele fundamentalmente trabalhou com a figura do Stephen Dedalus, a figura do Bloom e a figura da Molly Bloom nos dois primeiros romances que ele escreve, né? Dedalus no primeiro e os três no Ulisses. O primeiro sendo o Retrato do Artista quando jovem. No Finnegan's Wake a coisa se dissolve um pouco, mal dá para falar em personagem, ali as coisas são um pouco mais complicadas. É curioso pensar nessa relação, por que é que o critério da fertilidade teria sido justamente relevante para o Joyce. Descontada a explicação pragmática óbvia, que é, para mim, muito clara. Se você vai passar o resto da vida numa ilha deserta, escolha um livro grande com um monte de história para você poder se divertir, né? Talvez tenha sido só por isso que ele tenha pensado nisso. Mas, de outro lado, eu gosto de pensar que isso simboliza bem a forma com que ele escolheu lidar com o legado shakespeariano. A forma com que ele escolheu montar a sua própria fertilidade, lidar com a sua própria fertilidade, com a sua própria abundância. E exatamente como aquele Shakespeare do episódio de Circe aparece desfigurado e reapropriado e transformado numa figura nova, eu acho que é muito interessante ver como Joyce lidou com essa herança, lidou com essa angústia, inclusive, dessa influência, de uma maneira produtiva, de uma maneira nova. Teria sido muito direto se ele, obcecado por Shakespeare que fosse, tivesse transformado num dramaturgo e fosse escrever. Ele era obcecado por Ibsen também, era uma porta que estava muito aberta para ele, escrever teatro. Ele escreveu 2 peças de teatro, das quais a gente perdeu a primeira, não sobreviveu, e a segunda é uma peça interessante, mas é para todos os efeitos muito mais um exercício de redação de certos temas que iam aparecer no Ulisses do que uma peça que se sustente. É uma peça muito pouco montada, inclusive, até hoje. Ele conseguiu transformar esse legado para o romance e conseguiu transformar o legado shakespeariano do mirrored-minded Shakespeare, né, do homem de milhares de mentes, que criou milhares de personagens diferentes, centenas de consciências autônomas, numa coisa concentrada em poucos indivíduos. Indivíduos esses todos que, de certa forma, são versões do próprio Joyce. É como se ele tivesse transformado o grande cosmos da variedade shakespeariana todo nele mesmo. Eu sou esses indivíduos todos. E ele conseguiu fazer isso, inclusive, muito bem, especialmente bem,
definido nessa cisão do Ulisses, né, em que ele se coloca como um eu jovem e um eu maduro, cada um deles incompleto, como o Joyce, né? O Bloom não é o Joyce, ele não é um artista. O Daedalus não é o Joyce, ele tem 20 anos de idade, 22, quando o Joyce já tinha 40. Ele consegue transformar isso, virar isso para dentro, virar isso num passo radicalmente moderno, para não dizer modernista, consegue virar isso para ele próprio e encontrar nele próprio essa miríade, esse monte de gente, esse monte de consciências. Mas, acima de tudo, eu tenho a impressão que o que ele herdou de Shakespeare é uma outra coisa que talvez não pareça tão óbvia assim. E talvez aí seja uma perversão minha, né? Porque quando eu comecei a ler Shakespeare mais assim, em série, comecei a ler as peças uma atrás da outra, você fica impressionado com o poder da linguagem, né? Com a beleza do texto, você fica impressionado com os personagens, você fica impressionado com os enredos, né? A gente acha até banal dizer isso hoje em dia, mas com as tramas, com o desenrolar, com as revelações, né? As histórias são impressionantes, há muita coisa para te impressionar ali. Mas uma coisa que sempre me soou especialmente impressionante em Shakespeare, à medida que você vai lendo sobre as peças e que você vai lendo sobre o processo de composição das peças, era a capacidade de edição, né, de um indivíduo que pega uma história real, de uma crônica da nobreza, ou uma novelinha do Bandello, ou uma novela de uma fonte antiga, ou seja, uma história pré-existente, e ele, aparentemente, a gente não pode saber, né? Mas talvez num primeiro momento ele sente e pense, como é que eu vou transformar isso numa história mais eficaz? Que personagens eu vou cortar? Onde é que eu vou inverter a ordem? O que eu vou fazer acontecer antes do que? Quem que eu vou inserir? Por que eu vou pegar um personagem de uma outra história e colocar nessa aqui, porque eu preciso dessa figura e tal? Ele tinha uma noção de equilíbrio, de estrutura e de funcionalidade, né? Tudo isso sempre projetado para que a peça funcionasse, para que a peça andasse, para que a peça movesse e comovesse as pessoas, que eu acho que acarretava uma grande liberdade dele em relação a essas fontes originais e que o Joyce conseguiu transformar numa coisa que eu acho que talvez seja central para o Ulisses, que é justamente essa decisão de ele também lidando com um material pré-existente. Esse material pré-existente é basicamente a vida dele, informações sobre a mulher dele que ele tinha e etc. Encarar esse material com essa mesma autonomia. Olhar para esse material e pensar o que é que eu tenho que fazer com esse material para processá-lo de uma forma nova e especialmente não de uma forma necessariamente nova pela novidade por si só, mas de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente. O Ulisses é todo movido pela busca da ferramenta mais eficiente a cada momento para o efeito que você quer realizar. Ele chega a uma conclusão que é de que ele vai ter que escrever esse livro dividido em episódios, em que cada episódio, por ter um tema diferente, um personagem diferente, uma história diferente, vai ter que ter uma técnica narrativa diferente. E ele vai escolher modelos, recortes, procedimentos, ferramentas diferentes para cada caso. E essa liberdade fez com que ele, se não tenha produzido quase 40 peças, consiga produzir um livro que tem quase 20 episódios, que são, independentemente, cada um deles, obras autônomas, igualmente plenas e igualmente realizadas com a partir dessa concepção de que eu posso olhar para o meu material humano, com preocupações de narrador e com total liberdade para inverter, virar, mudar, criar temas, reinventar, sublinhar, editar, desde que eu tenha um efeito muito claro em mente. A gente sabe que Shakespeare era um homem de teatro no sentido pleno e antigo do termo, né? O objetivo dele era ganhar dinheiro para a peça se sustentar, para ele ganhar lá o salário dele mensal da companhia, as cotas de ação a que ele tinha direito. Joyce estava longe disso, né? Os objetivos dele eram outros já no século XX. Mas me parece que esse yes we can, assim, básico, de você pode olhar para o teu material com total virgindade, dizer, olha, isso aqui é novo, eu faço o que eu quiser com isso, eu tenho a capacidade, eu tenho a possibilidade de fazer. Talvez tenha gerado no Ulisses uma resposta bastante atípica ao cânone shakespeariano, mas uma resposta, eu acho, bastante poderosa também.